Fala, Andorinhas! Eu sou a Ana Luísa. Eu sou o Greg. E nós somos o canal Luz Ideias! Considerado um local sagrado, o imóvel onde habitamos é o espaço do convívio familiar, das refeições cotidianas, do descanso e até mesmo do trabalho. Apelidado de templo, refúgio ou mesmo cantinho, o tema de hoje do Laicá da língua portuguesa é casa. E vamos começar pelo endereço. Que aqui em Portugal é morada e, inclusive, confere uma conotação até mais elevada, né? Tipo assim, quando a gente compara casa e lar, ou na língua inglesa a gente fala de house e home, parece que quando a gente distingue endereço de morada, parece que morada dá uma elevação, um valor a mais, né? E aqui em Portugal existem imóveis localizados no subsolo, seja de casas, de prédios, e nesses imóveis normalmente as janelas ficam na parte superior das paredes. Sim, e esses imóveis são conhecidos como cave, né? E é curioso porque ele remete a cave do inglês, né? Tipo caverna. E acima do subsolo temos o andar térreo. Que aqui em Portugal se fala rés de chão. E domiciliar? Domiciliar aqui seria domiciliário ou domiciliária. Imobiliar ou mobiliado? É mobilado, seria um imóvel mobilado. E agora abordando 3 palavras que são bem parecidas aqui em Portugal, né? Apesar de seus significados totalmente diferentes, né? Mas começando por assoalhada. O que seria assoalhada? Então, no Brasil, assoalhada seria cômodo. Isso. Então, nos destaques, né, de anúncios de imóveis, você vê que um imóvel tem 3 assoalhadas. Então, quer dizer que ele tem talvez uma sala e 2 quartos, né? Você interpreta dessa forma. E bem parecida com assoalhada seria a palavra soalho, né? Sim, soalho, que no Brasil é assoalho, que é piso. Isso, com A na frente, né? Assoalho no Brasil e soalho em Portugal. E uma terceira palavra, que também soa bastante parecida, seria soalheiro aqui em Portugal. O que seria um imóvel soalheiro? O imóvel soalheiro seria um imóvel iluminado. E como se chama esquadria? Aquela parte externa da janela, né, que compõe a janela, que é tipo uma moldura, tem vários materiais, PVC, metal, enfim. Como que é chamado aqui em Portugal? Esquadria aqui em Portugal seria caixilharia, né? É um pouquinho diferente. Tem outra palavra aqui em Portugal que no Brasil é difícil a gente encontrar uma tradução muito precisa, né? Que é estore. O que seria um estore no Brasil? Pois é, estore seria tipo uma persiana embutida, né, numa estrutura que fica na parte superior da janela, né? E arrumo? Como é que seria arrumo no Brasil? Então, arrumo no Brasil seria tipo um quarto da bagunça, né? Aqui, o arrumo, ele significa esse quarto da bagunça que pode ficar localizado tanto dentro do imóvel quanto numa garagem ou uma outra parte exterior do imóvel também, não é? E agora a gente parte para uma outra palavra muito curiosa que se chama reformado, né? Se um apartamento, se você diz que o apartamento é reformado, como que se diria aqui em Portugal? Pois é, tem que tomar cuidado para não dizer que o imóvel está aposentado, né? Porque aqui em Portugal a reforma é a aposentadoria, né, de cidadãos que contribuíram, né, ao longo de suas vidas economicamente ativas. Então, se você quer dizer que um imóvel passou por obras, né, e ele está novinho em folha, você diz que ele é um imóvel renovado, né? Então, cuidado aí para não gerar essa confusão entre reformado e renovado. E entrando para o cantinho mais gostoso da casa, vamos começar pela geladeira. Como se chama geladeira aqui em Portugal? Geladeira aqui em Portugal é frigorífico, o que no Brasil pode gerar alguma má interpretação, né? Porque pra gente frigorífico lá é aquele grande espaço refrigerado onde os açougueiros penduram as carnes, né? E como se chama freezer aqui em Portugal? Freezer eles tratam mais como congelador. E aquele freezer horizontalzão assim? Como se chama aqui em Portugal? Como que é dito? Esse freezer horizontal é mais utilizado para estocar coisas, né? Enfim, uma parte talvez mais industrial, né? De cozinha.
mas aqui eles chamam de arca de congelação, ou somente arca. Papel toalha. Rolo de cozinha. Mixer. Mixer aqui em Portugal, né, tem um nome curioso, é varinha mágica e, enfim, é utilizada aí para fabricar algumas poções, né, mágicas, incluindo ingredientes como chocolate e tal. Brincadeiras à parte, é um triturador, né, é uma haste que tem ali lâminas no final e serve exatamente como um mixer no Brasil, né, ainda que os formatos dos dois eletrodomésticos sejam diferentes. E como se chama aqui em Portugal um conjunto de panelas? Trem de cozinha. Louça. Loiça. Varal. Estendal. E aí é curioso que as duas palavras, né, tanto no Brasil quanto em Portugal, remetem a elementos desse próprio processo, né, de secar roupa, né? Ou seja, no Brasil você usa uma vara em geral, né, sobretudo em contextos rurais, para você alçar, né, as roupas que estão secando. E aqui em Portugal, estendal remete à palavra estender, né, então estender roupa. Aqui em Portugal, como chamamos a xícara? Pois é, aqui em Portugal não se fala xícara, fala-se chávena. E saindo da cozinha, vamos começar pela palavra armário. Como que se chama armário aqui em Portugal? Bom, armário aqui em Portugal no sentido de guarda-roupas, né, seria roupeiro. Isso. E penteadeira, como se chama aqui em Portugal? É bem curioso também, né? Pois é, penteadeira aqui em Portugal tem um sentido totalmente diferente, né, que, enfim, claro, historicamente sempre serviu para mulher sentar à frente, né, e ter um espelho e se pentear, mas também se maquiar ou, enfim, se embelezar de maneira geral. E aqui em Portugal chama-se toucador, né? Enfim, não sei de onde vem a palavra, mas remete a touca, né? Será que é para a pessoa, né, trocar de touca? Enfim, fica aí a curiosidade, enfim, fica aí a dúvida, na verdade, né? É verdade. E como se chama luminária aqui em Portugal? Luminária aqui em Portugal, seja de mesa, seja de chão, fala-se candeeiro, né? Há uma expressão que no Brasil é rara, né? Enfim, não se fala candeeiro. É verdade. Na verdade, assim, no Brasil, candeeiro, a gente até remete a palavra encandeado, né? Que no sentido literal, você está encandeado por um feixe de luz que entrou e ofuscou sua visão, ou no sentido figurado, que você está encandeado de amor, você está ali anestesiado, vamos dizer assim, né? Edredom. Edredão. Controle remoto. Comando de TV. E ventilador. Aqui em Portugal, ventilador também é ventilador, mas fala-se muito ventoinha, que remete a algo menor, né? Tipo, em tamanho e intensidade do vento que produz, né? Exatamente. Lembra até aquela ventoinha, e talvez seja mesmo, ventoinha do CPU, né? Aquele tijolão que a gente tinha. Exatamente, o cooler, né, do Isso, computador. Exatamente, o cooler. Também me remete àqueles ventiladores pequenininhos, né, portáteis, que a gente usa para lá e para cá no verãozão, né? É bem interessante, uma palavra bem curiosa. E agora, olhando para o chão, vamos falar do carpete. Como se chama carpete aqui? Pois é, carpete que pode ser tanto, enfim, um grande tapete, ou então aquele revestimento mesmo, né, que cobre todo o cômodo. Aqui em Portugal fala-se alcatifa, que é claramente, né, mais um exemplo aí de palavra de origem árabe, né, com a presença aí do prefixo al. E agora falando do clássico na lista de comparação de vocabulário entre Brasil e Portugal, a gente está falando de quem? Do banheiro. Como que se diz aqui? Qual é o termo usado? Aqui em Portugal muita gente já sabe que é casa de banho. Isso mesmo. E vaso sanitário, como que chamaria aqui? Pois é, aqui fala-se sanita. Isso. E descarga? Descarga é ainda mais diferente, né? É autoclismo. Caramba. Então, cuidado aí, né? Quando adentrar esse recinto perigoso. Exatamente. Box. Poliban ou chuveiro brasileiro. Ducha. Duche. E lenços umedecidos.
Ah, isso é engraçado. Toalhitas. Bem singelo, né? E partindo para a área da limpeza, vamos começar com... Lixívia. Será que a nossa audiência sabe o que é lixívia? Então, lixívia no Brasil é água sanitária. E tem uma curiosidade, né? Que aqui em Portugal a lixívia normalmente, que é água sanitária, ela não é transparente como no Brasil. Ela ganha uma coloração qualquer, provavelmente por questões até de segurança mesmo. Isso. E piaçaba aqui em Portugal, o que seria no Brasil? No Brasil seria aquela escovinha de limpar vaso sanitário. Pois é, o que pode gerar alguma falha aí na comunicação, porque no Brasil, quando a gente fala de piaçava, com V de vaca, né, e não B de bola, a gente na verdade está falando da vassoura de piaçava, né, que utiliza exatamente a fibra da palmeira, piaçava, para fabricação desse item de limpeza tão importante. E é curioso, né, observar que, né, dois nomes muito próximos, né, só com uma letra de diferença, tenham, né, destinos, né, e propósitos tão diferentes, né, ainda aqui dentro da limpeza. Exatamente. Mas, no fim das contas, tanto uma quanto a outra serve para remover sujeira, né? Em Portugal, como se chama? É ligeiramente diferente. Aqui em Portugal, sujeira, fala-se sujidade. E no âmbito aí da sujeira, né, enfim, a gente fala da poeira. No Brasil, né, a gente sabe, poeira debaixo do tapete, enfim. Para os alérgicos é aquele drama. Mas e aqui em Portugal? Poeira também é poeira ou tem outra palavra para definir? É simplesmente pó, né? Uma sílaba já arremata aí o significado da coisa. E é até coerente se você parar para pensar com um aspirador de pó, né? No Brasil a gente não fala aspirador de poeira, né? É aspirador de pó. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui embaixo. E, por favor, deixe também seu comentário, né? Caso você ache que a gente tenha esquecido de uma palavra ou outra sobre o tema casa, ou ainda se você quer sugerir próximos temas, né, para novos vídeos que a gente ainda vai produzir. E é claro, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do Luz Ideias. Até a próxima! Tchau! Tchau!